Nesse vídeo você vai conhecer todo o poder da essência floral alcachofra. A essência floral alcachofra promove uma grande elevação de consciência, principalmente porque ela harmoniza os nossos chakras superiores e ela vem desbloquear o chakra frontal. E é muito interessante que eu me recordo de uma das propriedades da alcachofra, que ela facilita a pessoa expor o seu conhecimento quando ela sente um pouco de vergonha de expor, principalmente se ela adquiriu conhecimentos por insights, pessoas que estão no início da senda da espiritualidade e elas têm um pouco de receio de se expor. E eu lembro que minha mãe sempre falava para o Valdemar, principalmente quando ele estava no começo do processo dele, que ele era mais cético e estava adquirindo alguns conhecimentos sutis, que ela falava, olha, se você recebeu esse conhecimento, passa para o próximo, porque senão você fica guardando para você, isso pode te trazer um karma. Então, a essência alcachofra facilita isso, você expor o seu conhecimento, mesmo que sejam conhecimentos que venham por insights, que vêm do seu centro, né, do seu oráculo interno. Então, para você não ter receio, você realmente se expor, porque às vezes nós temos medo do julgamento dos outros, né? E outra propriedade assim, muito importante do alcachofra também está relacionado ao medo, mas o medo quando você tem que enfrentar uma situação e você não tem a quem pedir ajuda. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que é arrimo de família e ela perdeu o emprego e ela não tem a quem pedir socorro. Só por si mesma ela vai ter que resolver essa situação. Ou mesmo quando você recebe um diagnóstico de algo muito forte, uma enfermidade, uma patologia assim que você desmonta quando recebe o resultado e você não tem a quem recorrer, você vai ter que enfrentar esse processo sozinha. Então, a essência alcachofra te dá essa força, ela te traz uma tranquilidade e ao mesmo tempo ela vai te apontar uma saída. Eu me recordo, eu posso fazer uma analogia, por exemplo, de um processo que sempre acontece comigo, que às vezes quando eu tenho um problema muito sério, quando eu vou dormir, eu rezo e eu converso com o meu anjo da guarda e eu peço para ele me trazer a resposta. E aí no dia seguinte eu acordo e eu tenho a resposta para resolver o problema. E é justamente isso, de você ver a saída, ter um direcionamento para resolver a questão. Então a essência floral alcachofra, ela te facilita exatamente isso. Você precisar de uma saída, de uma força, um direcionamento e ela te trazer. Outra propriedade da essência floral alcachofra é uma elevação da nossa percepção em cima de posturas que nos prendem a questões de passado. Que a gente pode definir isso como crenças, por exemplo. Às vezes outras pessoas do nosso convívio percebem que a gente está repetindo um padrão, que tem algo que a gente sempre fica se remetendo ao passado e a gente não evolui, a gente não dá aquele salto para o novo. Então o alcachofra ele vem trazer essa percepção, você se perceber nessa situação e mudar. O alcachofra ele é um regenerador dos corpos sutis. Essa é uma propriedade muito importante, principalmente quando eu vejo questões de enfermidades ou patologias genéticas, que a pessoa já nasce com isso no gene. Aqui em alguns vídeos, ou algumas citações em curso, eu sempre comento do ameixa, do arnica silvestre e do algodão como uma composição para ajudar quem está nesse processo de combater algo genético. Então agora a gente agrega o alcachofra nessa composição, justamente pela facilitação dessa regeneração dos corpos sutis.
alcachofra possui várias propriedades medicinais. E essa energia, essa vibração que está presente na fitoterapia, ela vibra na essência floral também. E quais são essas propriedades? Ela é depurativa do sangue, por exemplo, e também ela é um tônico para vários órgãos, para o fígado, para os rins, para os pulmões, para o trato urinário, digestivo também. Então, todas essas propriedades vibram na essência floral. E o principal é tudo que está relacionado com a palavra esclerose. Pode ser, por exemplo, uma arteriosclerose, que na verdade é um estrangulamento das artérias por excesso de gordura ali na parede. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um problema, que tem excesso de colesterol, eu vou colocar o alcachofra na composição. Mas a gente também está falando de outras escleroses, esclerose múltipla, esclerose sistêmica, por exemplo. Por quê? Eu fui a fundo ver isso, porque uma das propriedades dessa essência floral é nos conectar com o conselho kármico. O que é esse conselho kármico? Sabe aquele momento do desencarne que falam que passa o filme da nossa vida na nossa cabeça e que a gente começa a pensar em tudo de bom e de ruim que passou, que fizemos? Então nós vamos nos conectar com os nossos karmas, que na verdade são questões que a gente já devia ter resolvido nessa vida ou pendências que temos a resolver. Então, se você em vida, anualmente, acessa o conselho kármico, é como que inconscientemente você sabe que você tem esses desafios de crescimento em vida e você vai se superando, elevando a sua consciência. Então, a essência floral alcachofra facilita esse processo. Então, quando eu vejo qualquer pessoa que traz uma questão, uma enfermidade conectada com a palavra esclerose, eu coloco o alcachofra na composição. Eu espero que esse floral te ajude em várias questões da sua vida. Ele tem uma potência energética muito forte e principalmente te ajude na elevação da consciência.